neste lugar perigoso na tecnologia onde sabemos o suficiente para bagunçar as coisas. A gente consegue editar e hackear o DNA humano. O que a gente não sabe, André, é que a gente não sabe as implicações do que a gente está fazendo, porque ciência e cientistas ainda não entenderam completamente o que é ser humano. E um dos lugares onde eu acho que isso está vindo à tona mais rápido, e é assim que a ciência vai aprender, ciência eventualmente vai ter que, se ela quiser continuar válida, ciência tem que aceitar o fato de que tem uma coisa além do corpo humano que não está sendo contabilizada nos modelos científicos. Só vou contar que eu cresci no norte do Missouri e quando comecei a estudar, eu tive a oportunidade de ver o cérebro do Albert Einstein. Quando ele morreu, tiraram o cérebro dele do corpo dele e botaram de conserva na Universidade do Kansas e fizeram cortes fininhos para ver o que fazia o cérebro dele tão diferente de todo mundo, o que o diferenciava de todo mundo. E o que eles descobriram foi que se parecia muito com o cérebro de qualquer outra pessoa, com uma exceção. O cérebro dele tinha muito mais dobras. Quando você pega todas essas dobras e as estica, significa que ele tinha mais área de superfície para o cérebro dele, e essa área de superfície é mais neurônios. Os neurônios, que agora nós sabemos, são essencialmente antenas biológicas. A gente não armazena memórias no nosso cérebro. A gente não armazena memórias das pessoas que a gente ama nos neurônios do nosso cérebro. Os neurônios são a antena que sintoniza um lugar muito específico, um espaço vibratório no campo que os cientistas agora conhecem, que conecta todas as coisas. 2012, os cientistas do CERN, o supercolisor supercondutor, em Genebra, Suíça, anunciaram que sim, há um campo que sustenta toda a existência. Esotericamente, a gente sabia disso e conversava. Todo mundo dizia, sim, claro que há um campo, mas a comunidade científica não reconheceu isso até 2012. Isso não faz muito tempo. Então, há um campo, é um campo de energia sutil, e informações são armazenadas nesse campo. Nossos neurônios são a antena que sintoniza lugares muito específicos nesse campo. O DNA faz a mesma coisa. Então, por exemplo, quando queremos aprender algo novo, se você está tentando aprender uma língua estrangeira, ou eu sou um músico, você é um músico, estamos tentando aprender uma peça de música, estamos tentando imitar o que alguém faz, e as primeiras vezes que você faz isso, passa pelos movimentos, e parece estranho. Ou você está falando uma língua estrangeira e está dizendo sílabas que parecem estranhas. De repente você acorda uma manhã e você está pensando em espanhol, ou você está pensando em francês, ou de repente você acorda uma manhã e você está tocando como Steve Vai, meu ídolo, na guitarra, e as pessoas dizem o que aconteceu nesse tempo. Isso é fascinante para mim se você assistir as fotografias de lapso de tempo de neurônios tentando se conectar. Neurônios são células muito sociáveis. Eles querem se conectar e estão à procura de outro neurônio para se conectar. Isso não acontece instantaneamente. Leva cerca de 72 horas, cerca de 3 dias, para que os dendritos se conectem e encontrem outros. Então, aqui está o que está realmente acontecendo. É o ato de você, ou eu, ou qualquer pessoa assistindo a isso, aprender algo novo, se tornar algo mais, se aprimorar, se tornar algo mais no momento seguinte do que estávamos no último momento. Essa vontade, essa compulsão que sentimos é o gatilho. É a ordem para que os neurônios encontrem outros neurônios, para criar a antena que sintoniza o lugar no campo que contém o que estamos pedindo para dominar. Faz sentido dizer assim? É incrível ver isso acontecer. E é por isso que muitos jovens de hoje, novas gerações, seus pais dirão, cara, meus filhos estão tendo dificuldade em aprender porque as coisas não vêm rapidamente para eles. Eles querem aprender agora e o que eu digo a eles é, fiquem com isso e permitam o processo. Deem a eles 3 dias. Peçam a eles para ficarem com isso por 3 dias e vejam se não melhora e melhora. Se você está tentando aprender matemática. Falo sobre as pessoas que desenvolvem a tecnologia e uso o Ray Kurzweil como exemplo. Já trabalhei com muitas dessas pessoas. Não trabalhei com o Ray, mas trabalhei com pessoas assim. E elas são técnicas e ponto. E estão em seu elemento. O que lhes foi dado é permissão para ultrapassar os limites. Até onde puderem. E fornecido o financiamento e a tecnologia que lhes permitem abrir essas portas.
Agora, eu tive conversas com ele e diria: bem, o que isso significa para a sociedade? O que significa para uma família? O que significa para um ser humano caminhando na Terra? E aqui está o que eles me diriam. Eles diriam: não me faça essa pergunta, está acima do meu salário. Diga que não sou pago para pensar sobre as implicações sociais. Sou pago para ultrapassar os limites desta tecnologia. Alguém vai descobrir isso. Bem, esses técnicos agora estão executando muitas das políticas que estavam sendo solicitadas a abraçar sem pensar nas implicações sociais ou morais ou nas implicações duradouras. Sem o reconhecimento do quão delicado é o equilíbrio nosso genoma, realmente nos mostra. E, uma vez que você ajusta esse genoma de maneiras muito específicas, o que agora podemos fazer com? Você mencionou a edição genética mais precisa. Você não pode desfazer a edição. Você pode, é um processo grande, e não acho que possa voltar atrás em uma espécie uma vez que faz essas mudanças. Então, sim, acho que muito disso é a tecnologia. Vou resumir dessa maneira. A tecnologia desenvolveu mais rápido que a moralidade. Sobre como usamos isso em nossas vidas, ou o que isso significa em nossas vidas. Mas acho que é uma declaração muito justa a fazer. Com sua permissão, podemos entrar em algo muito profundo e esotérico. Está tudo bem se fizermos isso? Não sei. Não é realmente minha especialidade para este podcast. Não precisamos se você não quiser. Eu adoraria. Por favor, vamos continuar mergulhando profundamente. Bem, eu acho que um dos motivos, e isso não é novo para as gerações agora desde 1859, Charles Darwin propôs uma teoria que chamamos de teoria da evolução. No livro A Origem das Espécies, foi publicado em 1859. Era um mundo diferente em 1859. Foi antes do meu tempo. Certamente não me lembro que você é atemporal, Greg, mas ele. Tenho uma história muito interessante para contar sobre ter publicado um livro há alguns anos atrás e ter feito uma entrevista no rádio. Entrevista de trânsito de passageiros em Nova York. Entrevista em Nova York, para promover esse livro. E eram todas as evidências que não sustentam a evolução. Então, o entrevistador veio de manhã e lá estava. Você sabe, sem bom dia. Bem-vindo, Greg. Como é uma entrevista às 6 da manhã para mim? Era o trânsito de passageiros em Nova York. Eu moro nos estados montanhosos. Então, eram 8 horas da manhã para eles. E a primeira coisa que ele diz o que lhe dá o direito de falar sobre evolução e biologia, e eu disse que pensei que ele estivesse brincando. Eu disse, desculpa, e ele diz que você é apenas um geólogo, o que lhe dá o direito de falar sobre biologia. E para questionar a teoria da evolução do Darwin, aí eu soube que ele era sério. E eu perguntei, meu irmão, você sabe qual era a profissão daquele que desenvolveu a teoria da evolução? Sabe qual era a profissão de Charles Darwin? E ele disse que não. E eu respondi que ele era geólogo. E o sujeito voltou atrás. Ele disse, tá bom, vamos fazer um intervalo. E ele fez um intervalo. Ele nunca mais voltou. Então foi o fim daquela conversa. O ponto é que Darwin, onde eu acho que Darwin cometeu o erro, foi que ele tomou o que ele viu com uma forma de vida, uma espécie de pássaros, em um local das Ilhas Galápagos, em um momento no tempo, 1853. E ele tomou o que viu acontecer lá e generalizou para toda a vida, em todos os lugares, ao longo de todos os tempos, incluindo os seres humanos. Então eu quero deixar bem claro que, como geólogo, evolução é um fato. Eu vi isso no registro fóssil. Eu escavei esses fósseis quando eu estava na escola. E eu acredito na teoria da evolução. Ela se desfaz quando chega nos humanos. Aconteceu alguma coisa com a gente que não é contabilizada em nosso estudo da biologia evolutiva. Aconteceu há 200 mil anos, quando os primeiros humanos anatomicamente modernos, como são chamados hoje, AMH é a sigla, anatomicamente humanos modernos. Ciência, arte, música, uma linguagem, seja o que for. Então isso é importante. Precisamos que nossa biologia se conecte com as informações no campo. A divindade faz parte dessa informação. Acho que, além de qualquer dúvida razoável, o que a física está mostrando é que estamos em uma realidade virtual. Estamos em uma experiência simulada. Para Stephen Hawking, antes de morrer, esta foi sua última missão. Ele queria saber se estamos vivendo o que ele chamou de realidade básica. Essa é a realidade ou somos um desdobramento de uma realidade básica que está acontecendo em outro lugar?
Nick Bostrom, ano 2001, montou o primeiro algoritmo, inseriu um monte de variáveis para determinar quais são as chances de que esta seja uma realidade virtual. A conclusão é que as chances são muito maiores do que as chances de não estarmos vivendo em uma realidade simulada. 90. Eu estava caminhando por uma área remota no noroeste do Novo México, o Chaco Canyon, em preparação para liderar um grupo. Eu estava fazendo uma viagem de reconhecimento. Eu estava caminhando numa trilha remota e tinha um nativo caminhando sozinho que estava indo no sentido contrário e ele parou e a gente conversou por alguns instantes e ele começou a me contar a história. E a história é pertinente a esta conversa. Ele disse que, há muito tempo atrás, o povo da Terra tinha lembrança de quem eles eram e viviam muito mais perto da Terra e eram muito mais felizes, claro. E ele diz que alguma coisa aconteceu e até os mais velhos não sabem o que foi, mas o povo da Terra começou a esquecer quem eles eram. Mas eles têm tanta saudade da conexão profunda que eles tinham entre si, as forças da natureza e do cosmos e da Terra debaixo dos seus pés. Eles têm tanta saudade, conexão, que eles começaram a construir no mundo fora deles lembretes do que aquela conexão significava no mundo dentro deles. E ele disse, nós vivemos nesse mundo hoje. A gente sente saudade dessa conexão. A gente sente falta da gente, do nosso verdadeiro potencial. E ele disse, nós vamos continuar construindo coisas. Vamos lotar nosso mundo com engenhocas, máquinas e dispositivos que continuam a mimetizar e refletir de volta a nós quem somos, até que um dia acordamos e dizemos, meu Deus, somos nós. E então deixaremos a tecnologia externa de lado porque teremos nos lembrado de despertar nossa tecnologia interna. O mundo se torna mais sofisticado porque despertamos, mas parece mais simples porque a desordem externa desaparece. E esse homem continua sendo um amigo hoje em um dos pueblos, no norte do Novo México. Mas acho que sua história e da sua perspectiva nos dá uma visão profunda, talvez, sobre por que estamos onde estamos no mundo hoje. Estamos chegando a esse ponto de convergência. Todos podemos sentir isso. É como um elástico. Está esticado até não poder mais. Algo vai estourar. E de muitas maneiras diferentes, muitas coisas vão estourar porque é insustentável. Mas parte disso é que estamos começando a voltar para nós mesmos e entender quem somos e qual é nosso potencial realmente. E que somos mais do que as máquinas que construímos, mais do que a IA, mais do que os chips de computador. Então essa é uma decisão que temos que tomar como sociedade. Estamos dispostos a nos entregar à eficiência e à velocidade de um chip de computador às custas de perder o poder da emoção humana, de perder nossa capacidade de ter empatia e simpatia e compaixão por outro ser? Estamos dispostos a trocar essas coisas por eficiência e rapidez? Essa é uma pergunta que temos que responder como sociedade. Você abriu muitos caminhos e muitas portas de onde estamos indo atualmente com essa ascensão exponencial da tecnologia, de fazê-lo a um ponto em que talvez não entendamos os efeitos que está tendo para a nossa divindade humana e muitos desses aspectos que as pessoas veriam como sobre-humanos que temos, sob demanda dentro de nós. E então eu só quero que você reflita, se quiser, um pouquinho mais sobre a história que estamos contando a nós mesmos sobre o que está por vir. Quando o primeiro AMH surgiu em nosso planeta, agora temos a capacidade de extrair o DNA de restos fossilizados de formas antigas de vida, incluindo formas de vida que costumávamos pensar que eram nossos ancestrais. E quando você compara o DNA deles com o nosso, agora sabemos que não descendemos, por exemplo, do Neandertal. Podemos ter algum DNA Neandertal. Algumas pessoas têm, especialmente no norte da Europa, porque compartilhamos a terra com eles. Caminhamos com eles. Dizem que provavelmente tivemos namorados e namoradas neandertais. Intercruzamos nossos genes. Estive em um programa há pouco tempo e fiz essa declaração. Havia uma mulher na primeira fila e ela disse, eu ainda faço. Ainda tenho um namorado neandertal. E aí o cara ao lado dela não estava rindo de jeito nenhum. Então eu pude ver toda a oficina de relacionamento acontecer bem diante dos meus olhos. Mas a questão é, não descendemos do Neandertal, compartilhamos a terra com eles.
Se andássemos com eles, não poderíamos ter descendido deles. E o mesmo vale para essas outras formas arcaicas de vida. O que o DNA está dizendo, André, e isso é um sopro na mente, porque não temos que especular sobre esta parte. Quando você compara nosso genoma moderno, você pega seu sangue ou o meu sangue e você compara isso com o genoma desenvolvido a partir dos restos fossilizados de nossos ancestrais mais antigos, não mudamos. Aparecemos 200 mil anos atrás. Não sabemos de onde viemos. Não mudamos desde então. Agora, obviamente, mudamos na consciência. Evoluímos na forma como pensamos. Mas nossa biologia não mudou. Tínhamos toda a rede neural avançada e toda a capacidade de autorregulação e todas as coisas que nossa divindade estava disponível para nós 200 mil anos atrás. A forma como isso aconteceu, os cientistas agora sabem disso, mas não sabem o que fazer com o que encontraram. É que houve mutações em nosso DNA que não podem ser explicadas em circunstâncias naturais. Elas não acontecem na natureza. O cromossomo humano 2 é o segundo maior cromossomo do corpo humano, na célula. Ele tem cerca de 1.200 genes nesse cromossomo. Os genes são pequenos segmentos do DNA. O cromossomo são longas cadeias de DNA. E então os genes são os segmentos mais curtos do DNA. Um desses genes se chama TBR número 1. O TBR1 é o responsável pelo tamanho do nosso cérebro. Nós surgimos há 200 mil anos. Temos um cérebro 50% maior que o de nosso parente primata mais próximo. Assim mesmo. Não aconteceu de forma lenta, gradual, ao longo de um longo período de tempo. Com o neocórtex, eu sei que você já teve o meu irmão Joe Dispenza antes, e ele fala muito sobre neurociência e o neocórtex, os neurônios espelho que nos dão a capacidade de visualizar em nossa mente uma imagem do que queremos que aconteça em nossos corpos. E então, o neurônio espelho, levando para o cérebro e informando o corpo para produzir a química para corresponder ao que estamos vendo em nossos neurônios espelho. Isso aconteceu há 200 mil anos. Agora, algumas outras formas de vida têm em menor grau isso, mas não como nós temos. Então, o cromossomo humano número 2, de onde veio? Bem, os cientistas agora sabem que ele é a fusão de dois cromossomos existentes. Eles são fundidos em um cromossomo típico, e eu sei que muitos dos nossos espectadores sabem disso. Nas extremidades do cromossomo estão os telômeros que protegem as informações vitais do DNA aqui. Porque quando a célula se divide e os cromossomos se dividem, isso é um trauma para esse cromossomo e parte do cromossomo não faz a divisão. Você não quer que isso seja a coisa boa aqui, então a natureza nos dá esse amortecedor nas extremidades chamados telômeros. Quando a divisão acontece, a parte que não faz não é tão vital porque está nas pontas. Bem, aqui está o cromossomo número 2. O que vemos é que há telômeros nas extremidades do cromossomo e há telômeros bem no meio, porque originalmente eram dois cromossomos separados que foram fundidos. Então agora você tem telômeros onde eles nunca deveriam estar, no meio do cromossomo. Isso não acontece na natureza, mas não parou por aí, porque uma vez que essa fusão aconteceu, houve redundância nas funções dos cromossomos. Então, alguns cromossomos foram desligados, outros foram silenciados, outros movidos e alguns adicionados para estabilizar isso. Isso não acontece na natureza. Não tínhamos noção do que isso significava até a edição de genes surgir. E parece que uma edição de genes aconteceu 200 mil anos atrás. E se fosse só o cromossomo 2, poderia ser uma coincidência, mas não é. Nossa habilidade como músicos, sempre me questionei. Compartilhamos 98% do nosso DNA com chimpanzés, por exemplo, 98%. Mas chimpanzés não cantam. Quer dizer, eu sempre me perguntei, você nunca vai ouvir um chimpanzé cantando Stairway to Heaven do Led Zeppelin. E se ouvir, me avise. Vai ser, com certeza. Sim, não, isso não acontece. E aqui está o motivo. Porque o cromossomo 7, quando olhamos para os primatas por uns 175 milhões de anos, acho que esse número é preciso. O cromossomo 7 permaneceu estável, sem alterações, 175 milhões de anos. De repente, houve esse ajuste de dois genes que foram trocados. E quando essa mudança aconteceu, ela nos deu a capacidade, conectou nossa língua ao cérebro e à boca de uma forma que nos deu a habilidade de ter fala complexa
e cantar. Adivinha quando aconteceu? Há apenas 200 mil anos. Exatos 200 mil anos atrás. E tem outras coisas que aconteceram também. Essas coisas, elas não aconteceram devagar, gradualmente, durante um longo tempo, e geralmente não acontecem na natureza. Então, começamos a ver que as chances disso ocorrer são tão pequenas que os cientistas dizem que parece que houve uma intervenção. Essa é a palavra que eles usam. A gente não. Eles não dizem quem ou o que, mas houve algum tipo de intervenção. Há uma relutância na comunidade científica, tradicionalmente, em fazer o último. Para onde a informação, e eu vou me aprofundar um pouco mais nisso, para onde essa informação está leva a comunidade científica a um lugar que eles tradicionalmente não estão preparados para lidar. E então eles preferem evitar. Eles não são pessoas ruins. Tenho amigos na academia e já lhes fiz a pergunta. Eles dizem, por que você não pode ensinar isso aos seus alunos? E eles têm a minha idade. Tenho 70 anos. Então, eles ensinam, sabe, há 40, 45 anos. E o que eles dizem é, sabe, vamos deixar que a próxima geração de professores lide com esse problema. Teríamos que mudar todas as nossas anotações de aula. Isso nos faria parecer errados como profissionais ter que voltar e mudar a história. E eu lhes digo, eu disse, não, na verdade isso valida o poder da ciência porque mostra que a ciência é tão relevante. Ela é feita para ser atualizada à medida que novas informações vêm à tona. É uma história viva, não é uma história estática. Então, para mim, uma vez que comecei a entender em um nível pessoal que as mutações que nos dão nossa humanidade não podem acontecer na natureza. Claro, isso levanta a questão, como isso aconteceu? E então comecei a olhar para meus amigos artistas e cada um dos meus amigos artistas faz a mesma coisa. Quando criam algo do qual se orgulham, a última coisa que fazem é assiná-lo. Eles colocam o nome no produto. E eu disse, se somos produto de um ato intencional, faz sentido que quem ou o que é responsável por nós teria deixado uma assinatura. Onde encontraríamos isso? E eu perguntava isso nos anos 80 e 90. Não tínhamos internet. A internet, no início dos anos 90, começamos a ter internet, não tínhamos computadores como temos agora. Então, muito do que acontecia era à mão. Minha sensação era que estaria no DNA de toda a vida. E você diz, bem, como uma mensagem poderia ser escrita naquilo pegajoso dentro de uma célula? Porque é assim que nos ensinam a pensar. Essa é uma grande história, e não sei nem onde começar, mas deixe-me dizer isso. Em 2007, cientistas japoneses divulgaram um relatório mostrando que armazenaram informação escrita no DNA de uma bactéria. E escolheram essa bactéria porque ela se replica rapidamente. Assim, eles podiam observar centenas de gerações de bactérias e depois pegar aquela centésima geração. Retirei o DNA e a informação ainda estava lá. Eles provaram que o DNA é um meio de armazenamento de informação muito eficiente. Isso aconteceu em 2007. A pergunta que eu estava fazendo era, isso aconteceu conosco há muito tempo? E como me levou 20 anos de pesquisa original para ter a resposta que me satisfazia, tornou-se um livro em 2004 chamado O Código de Deus. Esse era o nome do livro. E a conclusão é a seguinte: se você pegar os códigos químicos que fazem o DNA em nossos corpos, eles são feitos de elementos que você encontra na tabela periódica. E cada um desses elementos tem diferentes maneiras de representá-lo. Tem representações matemáticas como número de valência, peso atômico e massa atômica. São todos números diferentes que representam o mesmo elemento, o hidrogênio, por exemplo. E eu comecei a olhar para aquela tabela periódica e me perguntando se, de alguma forma, isso se correlacionaria com as línguas antigas que nos foram deixadas e que nos contam quem somos. Então, agora mudando de marcha só rapidinho, existem 4 alfabetos raiz ou núcleo, dos quais todos os alfabetos são derivados, de uma forma ou de outra. Originalmente são 6, 2 deles foram perdidos. Os 4 que sobram são o cuneiforme antigo, o sânscrito antigo, o árabe, usado ainda hoje,
e o hebraico que ainda é usado hoje. Essa é a 4 línguas raiz. Uma das grandes mistérios da linguística, eu sou um linguista amador, é que cada uma das línguas antigas sempre teve números que representam as letras. E a ciência de trocar esses números é chamada de gematria. E eu quero só fazer uma distinção. Isso não é numerologia. A numerologia é uma derivada solta, que não segue as regras da gematria. Existem 32 regras rabínicas que foram estabelecidas na Era Comum do século II. Era Comum depois de Cristo. Eles usam Era Comum agora, Era Comum, em vez de antes e depois da morte de Jesus. 32 regras rabínicas. E para a gematria ser válida, você tem que seguir essas regras. Então eu disse, se o DNA dos nossos corpos contém uma linguagem, será que os números poderiam ser o elo comum que nos permitiria passar de químicos para letras? Em outras palavras, é possível. Eu posso ler o DNA do meu corpo como leio as letras na página de um livro? E a resposta é sim. Demorou 20 anos para descobrir isso. E as informações em nosso DNA estão em camadas, e cada camada tem um código diferente. A primeira camada é considerada a introdução, assim como você teria uma introdução na página de um livro. Então agora o que estamos fazendo, Andrea, é colocar um chapéu de TI. E em vez de olhar para a biologia 101, onde você tem uma célula, e na célula você tem um cromossomo, e os cromossomos são feitos de genes, agora estamos olhando para a célula como uma biblioteca. E se a célula for uma biblioteca, e cada cromossomo for um livro, e os genes forem os parágrafos e as frases desse livro? E foi exatamente isso que aconteceu. É uma forma muito diferente de pensar. E peguei muito calor por isso na comunidade científica. Uma vez que comecei a falar sobre isso, perdi credibilidade em alguns círculos. E tudo bem, porque é cruzando as fronteiras tradicionais que separaram nossa maneira de conhecer no passado, que ganhamos uma nova sabedoria que nos leva além das caixas. E por isso quis ir além das caixas. Então o que fiz inicialmente à mão foi passar e pegar todos os elementos do nosso DNA. É principalmente hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, carbono. Isso é o que somos. Diferentes quantidades. Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, carbono. Olhei para todos os números que os representam e fiz uma lista. Nessa época, os computadores se popularizaram e o genoma humano passou a estar disponível em um computador. Então eu poderia realmente pegar DNA e olhar para o que eu estou realmente lidando aqui. Ao mesmo tempo, voltei às línguas antigas. E procuro uma série de elementos que correspondam aos números da língua antiga. Então estou olhando para a tabela periódica, correlacionando-a com gematria. E há apenas um número que funciona. Demorou 20 anos para descobrir. E isso é massa atômica. A massa atômica dos elementos do nosso DNA se correlaciona com as letras dos alfabetos antigos. E aqui está a coisa bonita. A mensagem que ele revela é exatamente a mesma em todos os 4. É o mesmo em árabe, o mesmo em hebraico, o mesmo na forma Kuni e o mesmo em sânscrito e provavelmente em outras línguas. Essas são as 4 principais línguas. Então, quando fazemos essa substituição, quando você usa essa ligação numérica e literalmente na base do DNA, citosina, tiamina, guanina, adenina, quando você entra nessas bases e faz essas substituições, ela, na verdade, explicita a resposta para provavelmente a pergunta mais antiga que já fizemos. Quando dizemos quem somos, a tradução da primeira camada do DNA, a introdução de cada célula em nosso corpo, lê exatamente o mesmo. E que, literalmente, isso não é uma metáfora, ele literalmente lê as palavras Deus eterno dentro do corpo. Deus eterno dentro do corpo. E o nome de Deus que está escrito em nosso DNA é exatamente o mesmo que está escrito nas tradições espirituais e religiosas mais antigas, nossas tradições espirituais mais valiosas e antigas. Esse nome está realmente escrito no DNA dos nossos corpos. Então, o que podemos dizer com absoluta certeza é quando esquecemos quem somos
quando pensamos que nossas diferenças são tão grandes que nos separam através da tentativa para nos isolar e quebrar os laços sociais e não sabemos mais quem somos, não precisamos olhar mais longe do que 50 trilhões de células no corpo humano e a primeira camada de cada uma dessas células que literalmente diz Deus eterno dentro do corpo. Não diz quem Deus é, de onde Deus veio. E as pessoas me falaram, os rabinos vieram duros comigo e disseram, nós tentamos manter segredo, com que direito você revela isso? E eu respondi, porque não sou rabino, e se um dia íamos nos revelar isso, que momento melhor que agora? Quando estamos prestes a destruir a essência do humanismo que amamos e prezamos, estamos à beira da guerra. Isso foi nos anos 80 e 90, né? Fim da Guerra Fria. Outra guerra da qual estávamos à beira do abismo. Que momento melhor para revelar isso que agora? E por que não queríamos dizer a nós mesmos que somos Deus eterno no corpo? Não somos um processo aleatório, fruto de uma mutação aleatória, evolução lenta e gradual. Há uma intervenção intencional e uma assinatura para nos falar sobre essa intervenção que diz literalmente que somos Deus eterno no corpo. O que significa isso? O que significa viver sua vida como Deus eterno no corpo? E o que eu descobri foi que quando as pessoas descobrem isso, vejo isso nas plateias ao vivo, observo os olhos das pessoas e consigo sentir a vibração na sala, porque agora todos têm um desafio em suas vidas. Como Deus eterno no corpo lida com esta doença? Como Deus eterno no corpo lida com a traição da confiança? E é bem diferente de como somos ensinados a pensar nisso como meros humanos mortais. Disse alguém uma vez. Então, essa mensagem só é possível porque há 200 mil anos, quem ou o que quer que tenha intervindo para nos dar nossa humanidade, deixou uma mensagem para nos dizer. E é só agora, quando estamos indiscutivelmente à beira da guerra global, no ano de 2024, na primavera, quando a tecnologia está sendo desenvolvida tão rapidamente e somos encorajados a doar nossos humanos e substituir nossos corpos por substâncias artificiais e chips e IA e terapias genéticas. Só agora que essa mesma tecnologia se completa e diz, isso é quem vocês são. Talvez não tivesse o mesmo significado se tivéssemos descoberto há 50 anos. A fusão de 2 cromossomos pré-existentes que estavam nos primatas aqui na Terra naquela época. Eles não eram humanos. Então, há 200 mil anos, parece que a espécie mais evoluída da Terra foi selecionada e infundida com material genético de uma espécie mais alta e evoluída que chamamos deuses. E nós somos o produto disso. Temos a força muscular e temos os corpos, a fisicalidade e a sexualidade das formas de vida que estavam aqui na Terra infundidas com o DNA. E agora tenha em mente, o DNA é a antena. Então, estamos sintonizados com a informação e um modo de saber e um modo de ser. Isso é mais do que o que já esteve disponível e não pode ser para aqueles outros primatas, porque sua antena de DNA é diferente. Eles estão sintonizados com algo muito, muito diferente. Então, nós já somos um híbrido do que nossos ancestrais chamavam de humano e Deus, ou animal e Deus. E o produto é humano. Humano é este híbrido. E dependendo de qual texto você quiser ir, eles estão cheios de histórias sobre como isso aconteceu sob diferentes perspectivas, se você os chama de anjos dos céus ou deuses do céu e todo tipo de história sobre isso. Mas eles são bem claros. E esses são os livros do século IV. Os livros que foram deixados de fora do cânone cristão são chamados de apócrifos. E esses são os livros como o livro de Enoque, por exemplo. Red Will Weiser é uma editora que relançou o livro de Enoque e eles me pediram para escrever o prefácio para o novo lançamento e eu fiz isso. E o livro de Enoque não é uma leitura fácil. Não é um livro longo, mas é uma história do profeta Enoque, exatamente do que estamos falando,
dos anjos nos céus que vieram para observar e proteger, na verdade, se apaixonaram e se apaixonaram pelos humanos. E essa foi a queda, essa foi a descida, essa foi a queda do céu e começaram a procriar com eles. E nós somos o produto disso. Então, quando olhamos para o quadro geral da luz e da escuridão, do bem e do mal, quer dizer, isso simplesmente se aprofunda em tudo isso. Mas isso está acontecendo. Acho que em nossas vidas agora, eu acho que eu tive a oportunidade, na década de 1990, antes de ele morrer, eu fiz uma turnê com Zecharia Sitchin e ele escreveu as crônicas e os livros Crônicas da Terra. E ele falou sobre isso extensivamente. E quero ser muito claro, acho que ele foi um estudioso incrível. Não concordo com toda a sua interpretação do texto do Fórum da CUNY. Ele acreditava que fomos criados para sermos uma espécie escrava, para fazer o trabalho, a mineração de elementos neste planeta que eram necessários para outra raça. Podemos ter sido escravizados em algum momento do nosso passado. Não acho que seja essa a razão pela qual somos criados. Esta é uma distinção muito importante. Não acho que seja por isso que somos como somos. Pode ter acontecido conosco por aqueles, podemos ter sido escravizados por aqueles que tiveram poder sobre nós. E há histórias sobre como isso aconteceu e quando isso aconteceu. Mas essa é uma diferença fundamental entre Sitchin e eu. Ele pensava que esse era o propósito da nossa existência. E eu não vejo a evidência disso. Acho que somos muito mais do que isso. E isso é uma conversa profunda sobre por que fomos criados e quem somos e o que realmente é essa criação. Mas o que concluo é que agora temos a ciência que nos diz que somos mais do que sorte biológica. E acho isso importante. E agora sabemos que há, literalmente, informações codificadas no DNA dos nossos corpos. Você sabe o que os artigos científicos estão dizendo agora? Cientistas japoneses provaram isso em 2007. Agora, o que eles estão dizendo é que o DNA é um meio de armazenamento mais denso do que um pendrive. Que não é preciso energia para manter a informação depois que ela é embutida no DNA. E enquanto um único exemplo dessa vida continuar a viver, essa mensagem permanece por milhares de anos, milhões de anos. Eles agora estão armazenando a Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos em bactérias resistentes à radiação. No caso de alguma vez, Deus me livre, termos uma guerra nuclear e todas as nossas informações forem apagadas, se a bactéria sobreviver e se tivermos um computador preservado que possa extraí-la, podemos começar de novo. Há uma batalha. É uma batalha antiga. Algumas pessoas a definiriam como uma batalha entre o bem e o mal, ou luz e escuridão, originalmente percebidas como bem e mal. Em última análise, luz e escuridão são simplesmente energias, até que lhes demos o significado que damos a elas. Mas há uma batalha antiga em andamento. Não é uma batalha obsoleta. Ela está acontecendo diante de nossos próprios olhos hoje e define o contexto para todos os eventos que estão se desenrolando em nosso mundo. E por isso este é um lugar perfeito para começar. Todos nós sabemos que tem uma batalha por nossos pensamentos. Isso é óbvio se você assistir qualquer jornal na TV. Temos comentaristas querendo nos dizer o que pensar e como perceber os acontecimentos na nossa vida. A maioria das pessoas sabe disso. Tem uma batalha pelas nossas crenças. Isso vem acontecendo faz um tempo nas escolas comuns, nos livros didáticos tradicionais. Por exemplo, como o universo começou? É um começo consciente e inteligente ou é um processo morto, aleatório, dentro do qual estamos vivendo? Como nós começamos? E vamos falar sobre isso. Somos produto de mutações aleatórias e biologia de sorte, como nos fazem acreditar que tem algo mais acontecendo aí? Essas coisas são importantes, mas todas são parte de uma batalha ainda mais profunda. Há uma batalha pela nossa própria humanidade que está se desenrolando agora. E a humanidade é o veículo que permite uma experiência ainda mais profunda, André. E essa experiência
Para qualquer um dos nossos espectadores que possa se perguntar quão relevante essa conversa realmente é, há algo profundo dentro de cada um de nós que é tão poderoso, tão precioso, tão sagrado, tão belo, que nações declararão guerra a outras nações para nos manter distraídos, para que não saibamos do que se trata esse poder. Exércitos derrotarão exércitos. Pandemias serão desencadeadas. Veremos o colapso das sociedades. Veremos o colapso dos sistemas financeiros. Tudo em um esforço para nos manter distraídos da sacralidade desse poder dentro de nós. Então eu vou usar uma palavra e depois vamos defini-la. É o poder da divindade humana, que só é possível por meio do corpo biológico. E essa é uma das razões pelas quais há tanto movimento para substituir nossa biologia por sintéticos e inteligência artificial. Portanto, a palavra é divindade. É divino, nossa natureza divina. Agora, quando uso essa palavra em audiências públicas, muitas pessoas presumem que tem algo a ver com religião. E percebo por quê, porque há escolas para a divindade onde se ensina religião. Mas se você observar, a definição de divindade é uma definição enganosamente simples. Ela simplesmente diz que divindade é o poder dentro de nós para transcender limitações percebidas. E é isso. Então posso ver como a religião seria envolvida em torno desse conceito. A ideia de transcender limitações percebidas. Vou quebrar isso um pouco. A ideia de transcendência significa não apenas sobreviver, mas tornar-se maior que, tornar-se mais que tudo o que a vida traz à nossa porta, o desafio que ela nos traz. Então, nossa capacidade de transcender limitações percebidas pode nem ser real, são as limitações que colocamos sobre nós mesmos por meio de nossa cultura e nossa sociedade. Pelos nossos livros didáticos, pela ciência falsa, pela nossa cultura, por fim, pela nossa religião. Mas talvez eles nem sejam reais. Então, nossa divindade é a capacidade de nos tornarmos mais que os piores desafios que a vida traz à nossa porta. A razão pela qual ela é uma força tão poderosa dentro de nós é porque, através da nossa divindade, entre as coisas que transcendemos, está o medo. A divindade é o que nos capacita a transcender nossos próprios medos. Se nós, como indivíduos e como sociedade, não formos mantidos no medo, seremos muito difíceis de controlar. Porque sem medo, temos a liberdade de amar, criar, inovar, expressar. Essas são todas características da divindade. Quero apenas dar alguns exemplos do que é a divindade, porque para algumas pessoas é esse conceito esotérico. Divindade cotidiana, nós a expressamos todos os dias em nossas vidas. Tive a oportunidade, em 2016, de ir ao Grammy Music Awards. Eles os realizaram em Nova York aquele ano. Minha esposa é uma eleitora no Grammy, e ela me convidou. E eu disse sim. Muito gentil da parte dela. Foi muito gentil. E aproveitei a oportunidade. Conheci pessoas incríveis lá. E cada uma das chances que tive, perguntava aos músicos e produtores. Eu dizia: quando você fez essa música incrível ou quando as palavras para essa música surgiram, você pode me contar de onde elas vieram? E cada um deles, André, cada um até os dentes, me deu a mesma resposta. Todo mundo falou: não veio de mim, veio por mim. De outro lugar. Cada um deles disse que tinha que encontrar uma forma de sair do caminho, de permitir que essa inspiração profunda viesse por eles. Essa é uma faceta familiar da divindade. Os artistas falam a mesma coisa. Se você falar com um artista que fez uma coisa incrível, ou um escultor, ou um poeta, eles dizem a mesma coisa. Como escritor, eu já tive essa experiência em que não sei o que vou escrever. E me sento e me dou a oportunidade de um pedaço de papel em branco, ou agora é uma tela de computador em branco, e fico bem vazio para que eu possa fique muito cheio do que quer que seja que vai passar. Essas são as nossas expressões de divindade. A divindade faz parte de nós. Nossa divindade é a parte de nós que é antiga, é atemporal, não tem idade. É de onde vem nossa criatividade, nossa intuição e nossa imaginação. E é o que nos diferencia de todas as outras formas de vida. E à medida que nos aprofundamos na biologia de como ela funciona,
Podemos acessar nossa divindade apenas através de nossos corpos, através da antena de DNA de nossos corpos e da estrutura celular de nossos corpos. Há um movimento para substituir nossos corpos, o movimento transhumano, para substituir nossos corpos por sintéticos, com substâncias químicas no sangue, sensores sob a pele, chips de computador no cérebro, inteligência artificial. E por virtude de fazer isso, rouba-nos a nossa capacidade de acessar esta parte de nós, a nossa divindade. Então o que estamos vendo em jogo no mundo hoje, se você está olhando para a Ucrânia e a Rússia e o papel da América, ou você está, ao olhar para o Oriente Médio, você está olhando para Israel e a tragédia palestina, que são os horrores que estão acontecendo lá. E você olha para tudo o que acontece em volta disso. As pessoas tendem a pensar que estes são eventos isolados, espontâneos. E as pessoas me dizem, nossa, não é incrível? Todas essas coisas estão acontecendo agora. Elas estão acontecendo agora porque a batalha pela nossa divindade se intensificou a tal ponto que estes são os eventos necessários para nos manter afastados desse foco interior. Agora, eu não estou dizendo que todos, cada político, cada líder de cada nação, certamente está ciente do que eu estou dizendo. Muitos deles são peões nesta antiga batalha do bem e do mal, da luz e da escuridão. Eles nem sequer sabem que são peões porque estão tão envolvidos na bolha do nível em que estão jogando este jogo tão sombrio. Mas quando você começa a dar um passo para trás e olha para o quadro geral, as evidências sustentam a história e está muito claro que essa batalha está acontecendo. Para mim, o interessante é que, quando você usa o termo batalha, provavelmente já não é mais uma palavra adequada, pois a batalha implica conflito. Acredito que agora estamos em um ponto de nossas vidas e nossa consciência onde temos a capacidade e a consciência de transcender. Essa é a nossa divindade. Se você não se envolve na batalha, se transcende a batalha, então é assim que você não ganha, mas triunfa. Quando falamos de vitória e derrota, estamos presos a esse velho paradigma. Não queremos ganhar ou perder, queremos triunfar, tornar-nos mais do que. E a maneira como fazemos isso é tão interessante para mim, é vivendo a melhor versão das nossas vidas, vivendo a melhor versão de nós mesmos, expressando totalmente, talvez pela primeira vez na história da humanidade, o que realmente significa ser humano. E André, o que a ciência nos está dizendo é que nem mesmo sabemos o que significa ser completamente humano, porque nunca expressamos a profundidade e a amplitude da nossa total humanidade. Então, à medida que atravessamos este momento da história, há uns que se deixam envolver nas distrações e nas distrações, e outros que estão a reconhecer, não é que desconsideremos o que está a acontecer, e não que digamos que não é importante, é tudo importante, mas há uma ciência, há uma habilidade e há uma arte para se erguer, viver, tornar-se a melhor versão de nós mesmos, e dessa forma fazer exatamente o que a definição de divindade diz, transcende nossas limitações percebidas. Então eu gostaria de dizer isso para definir o contexto. Tudo o que estamos vendo em nossas vidas hoje, até mesmo as coisas que muitos dos meus amigos, as coisas de justiça social, que são importantes, e eles estão realmente envolvidos, por exemplo, nos Estados Unidos, a conversa de pronomes, que pronomes estamos usando, a conversa transgênero, a conversa sobre aborto, conversa sobre direitos gays, tudo isso é importante. Mas se você olhar atentamente para o que está acontecendo, as raças, negro contra branco, cristão contra muçulmano, judeu contra muçulmano, rico contra pobre, essas são todas conversas muito importantes que atingem as tripas, mano. Elas cortam diretamente no cerne dos nossos instintos mais primitivos, e se não soubermos como estamos sendo envolvidos, então responderemos nesse nível primitivo. Elas são conversas importantes, foram habilmente transformadas em armas para nos dividir e nos manter separados uns dos outros, para quebrar os laços sociais que sempre mantiveram famílias, comunidades, sociedades e nações juntos. Há um esforço intencional para quebrar esses laços e, infelizmente, parece estar funcionando bem até certo ponto porque estamos permitindo isso.
Estamos nos permitindo ser jogados, ser peões neste jogo antigo. Então, as conversas são importantes. E eu não quero diminuir o significado dessas conversas. Também é importante reconhecer que os tópicos foram transformados em armas. E em vez de termos conversas gentis para nos tornarmos mais próximos como irmãos e irmãs na família global, as diferenças que usamos. Celebrar como a nossa força virou agora as diferenças que estão sendo usadas, armadas para nos dividir e nos manter em nosso medo. E é a divindade que nos permite transcender esse medo. Então, quando vocês pensam sobre isso, de repente, fica muito claro por que um poder das trevas gostaria de nos manter nesse medo, porque a gente se torna vítima impotente em nosso medo, e como vítimas a gente precisa de um salvador. E a tecnologia agora está sendo anunciada como nosso salvador. Estão nos dizendo que somos falhos como humanos por conta de nossa existência. Emoção é um dos nossos defeitos. A incapacidade de tomar decisões claras, lógicas, sem ter emoção, empatia, é considerado um defeito pelos transhumanistas. Doença, morte é considerado um defeito pelos transhumanistas. E a gente está programando nossos jovens para acreditarem que eles são quebrados e falhos desde o nascimento e que são vítimas de algo fora de seu controle. E se você é uma vítima, você precisa de um salvador. E o salvador, nos dizem, é a tecnologia. Chips de computador no cérebro, inteligência artificial, sensores sob a pele, IA que nos conhece melhor do que nós mesmos. E quando você começa a entender o quadro geral, e eu estou cobrindo muito terreno aqui intencionalmente porque vamos amarrar nisso. Quando você começa a entender o quadro geral, de repente o poder da divindade humana se torna algo mais do que uma conversa periférica, acadêmica, casual, que está na frente e no centro de tudo o que está acontecendo em nossas vidas hoje. E a beleza é que você não precisa saber disso. Você pode simplesmente viver a melhor versão de si mesmo. Greg, eu estava ansioso por isso. Feliz 2024. Sua sabedoria, seus insights, seu brilhantismo é realmente algo que eu simplesmente sinto que pode elevar nosso mundo e humanidade. E então eu sou grato por você, pelo seu tempo, por estar de volta aqui. E só entrando nessa conversa, a gente estava conversando antes de eu começar a gravar. Obrigado por estarem aqui, em primeiro lugar. Bem, Julie, obrigada por me receber de volta. É a primeira vez que você e eu nos vemos no novo ano. Feliz 2024. Acho que todos nós sentimos e agora estamos vendo que este será um ano realmente extraordinário em vários aspectos. Não necessariamente um ano ruim, mas acho que será um ano desafiador porque nossos sistemas de crenças serão desafiados e seremos levados ao limite de quem acreditamos que somos e do que reivindicamos como verdade em nossos corações. E seremos pressionados a conciliar o que acreditamos em nossos corações com o que o mundo real nos mostra. E eu acho que, até certo ponto, isso provavelmente já esteja acontecendo do final do ano passado para cá, e certamente podemos falar sobre isso. Então, essa primeira vez que você e eu estivemos juntos neste programa, obrigado. Você nunca sabe realmente o que vou dizer. Então, obrigado pela confiança número 1. E obrigado por arranjar tempo para me partilhar com a sua comunidade. Isso significa muito para mim. Realmente significa. E sabe, isto não tem guião, Julie. Nunca sabemos exatamente para onde vamos. Confio em si implicitamente. É uma dança linda. Vou seguir a orientação da senhora, por onde a senhora nos levar. E nada está fora da mesa para mim. Quero mesmo dizer isso. Então, para onde quer que nos leve, fico muito contente em honrar a nossa comunidade, falando sobre coisas que são reais e relevantes nas nossas vidas. Podemos falar sobre coisas esotéricas e é interessante. Talvez não tenha necessariamente a relevância nas nossas vidas. Então, vou confiar em si para nos levar para onde quer que sinta que a sua comunidade e a minha família serão mais bem servidas. Muito obrigado. Sinto a mesma confiança implícita e direi antes mesmo de começarmos, porque sei que sempre que converso consigo, Greg, é alucinante e abrangente. E eu fiz uma pequena oração e intenção e acabei de convocar. Você sabe, você escreveu tudo sobre a bela matriz divina. E apenas invoquei meu entendimento dessa matriz divina. E eu apenas disse, por favor,
Guie isso, porque há tanta coisa acontecendo no mundo agora. Muita turbulência, muita mudança. Temos um ano eleitoral aqui nos Estados Unidos, você sabe, e eu estava pensando, eu sei por tantos ouvintes que escrevem sobre este tempo também, no meio de muitos desafios e tempos sombrios, que há esse desejo, você sabe, de mudar nossa própria consciência e despertar e tocar em nossos corações e inteligência do coração. E acho que esse pode ser um bom ponto de partida. Eu sei que é uma grande questão. Só que me vem à tona é como fazer isso de uma maneira real quando há todos os tipos de, você sabe, desafios e atrocidades acontecendo e um ano interessante pela frente? Por onde começamos e como fazemos esse trabalho? Sim. É uma boa pergunta, e não acho que haja uma solução única. Acho que provavelmente há muitas respostas. O que eu encontrei em nossa comunidade, e como você, o final do ano foi difícil por causa do que está acontecendo no Oriente Médio, certamente, e em outros lugares. O que está acontecendo na Ucrânia, o que está acontecendo em nosso país. Você e eu vivemos nos Estados Unidos, e nosso país não é o país que tínhamos no início do ano, no ano passado. E todos nós estamos vendo até o ponto em que nos permitiremos vê-lo. Estamos vendo essas mudanças acontecerem. Uma das coisas que estou vendo acontecer, Julie, é um termo psicológico. É chamado de viés de normalidade. Viés de normalidade é quando testemunhamos ou experienciamos coisas que são tão estranhas ao nosso sistema de crenças, à nossa expectativa, à nossa visão de mundo, que não nos permitimos reconhecer que essas coisas estão acontecendo. Vou te dar um exemplo clássico de livro didático. Não estou dizendo que isso está acontecendo agora, mas se você ler sobre viés de normalidade em um livro de psicologia, eles darão Segunda Guerra Mundial e o Holocausto como um exemplo na Polônia. Havia pessoas que viram seus amigos e vizinhos, entes queridos, familiares, pegarem uma mala, eram permitidos pegar uma mala e embarcarem em um trem. A história que eles contavam uns aos outros, para dar sentido a isso, é que as pessoas no trem eram as sortudas, porque estavam sendo realocadas para uma nova cidade, uma nova vida, novos empregos. Enquanto a guerra estava sendo processada em casa, eles tinham ouvido rumores sobre os campos, sobre Auschwitz e Treblinka e os campos de extermínio, mas o viés da normalidade não lhes permitiria entender que um número tão grande de pessoas poderia ser sistematicamente expulsas dessa maneira, para que eles nunca deixassem isso entrar em suas mentes, e em um sentido bem real. Não é na mesma magnitude, certamente, mas estamos vendo um grau de mudança no mundo e certamente em nosso próprio país, e há uma tendência a ignorar o normal, o viés normal da normalidade para aceitar e normalizar coisas em nossas vidas que nunca aceitaríamos e normalizaríamos em 1 milhão de anos em um mundo. São doutrinação de nossos filhos em escolas públicas e, de certa forma, práticas de saúde, você sabe, todos os tipos de coisas. E o que acontece? Você e eu falamos sobre isso um pouco antes de apertarmos o botão de gravação quando você vive em um mundo e algo vem que está fora dessa norma. E no mundo típico, você não aceitaria, mas você vai para um mundo onde, junto com isso, porque todo mundo é, ou nós estamos sendo, você sabe, a mídia diz que está tudo bem, ou todos os nossos amigos dizem que está tudo bem, e você começa a normalizar algo na vida deles que você jamais aceitaria em 1 milhão de anos. Então, o que era normal para você aqui, agora não está mais. Acabou aqui. Tudo bem, então ele sabe, não há problema. A vida continua e os filhos do trabalho estão saudáveis. Então agora algo mais acontece e você faz aquilo de novo, te levando daqui para lá e então de volta para cá. Logo cedo você acorda uma manhã e está tão longe das normas do que você gostaria que seus filhos aceitassem e do que gostaria de viver em sua vida, e você se pergunta como chegamos até aqui. É meio que o que está acontecendo no mundo agora. Não só na América, você disse que temos uma eleição aqui este ano. Não sei se você sabe disso ou não, mas algo está acontecendo no planeta Terra. Isso nunca aconteceu no mundo moderno. 40 nações ocidentais estão tendo eleições este ano. 40 nações estão agora em ascensão, escolhendo novos líderes.
E há uma grande preocupação entre alguns círculos, que esses líderes são aqueles líderes que vão se conformar com a ideologia que move o mundo em uma direção de centralização e controle, ou esses líderes vão optar pela soberania e liberdade, e não sabemos a resposta para isso até que essas eleições aconteçam. Então, é um grande ano para o mundo, não apenas para os Estados Unidos, o que eu acho que está acontecendo, e 7 de outubro realmente trouxe isso para o primeiro plano, e Julie e eu não queremos nos alongar sobre isso. É importante e acontece de ser um momento decisivo. Um momento crucial que para muitas pessoas trouxe em foco algo que elas não queriam ter em foco, que elas não queriam lidar com. E agora elas são forçadas a porque esses eventos aconteceram. E é assim que nós respondemos. Como nós respondemos a essas coisas? Então deixe-me dizer que nós conversamos um pouco fora das câmeras e vou apenas reiterar um pouco disso. O que eu quero que nossos espectadores saibam é uma conversa difícil. Eu estava em Londres, no meu quarto de hotel, 2 horas antes de subir ao palco, quando as notícias começaram a chegar do que estava acontecendo. O que estava acontecendo? E especialmente no Festival de Música Nova. E então eu vi que a América estava dormindo por causa da diferença horária. Eles estavam, eu acho, 7 horas atrasados. Quando voltei para o quarto do hotel naquela noite, comecei a assistir aos Estados Unidos. Eu não costumo ver TV, mas sintonizei nas redes para ver o que estava acontecendo. E aqui está o que eu vi, Julie. Os feeds de notícias que a América tinha permissão para compartilhar com pessoas comuns eram muito diferentes dos feeds de notícias que vinham originalmente do Oriente Médio, da Europa Oriental, da Ásia. E a razão pela qual estou dizendo isso é porque a América não teve autorização para ver a verdade do que aconteceu em 7 de outubro. Parte disso é narrativa impulsionada politicamente. Parte disso é que os algoritmos das redes sociais não permitem diretrizes da comunidade. Eles não permitirão as imagens. O resultado é que temos uma geração de jovens que dizem que as atrocidades nunca aconteceram. Eles estão dizendo que se elas tivessem acontecido, nós as teríamos visto. Ou se aconteceram, por quê, você sabe? Por que não sabemos deles? Então agora, eles não recebem essa informação. Eles tomam decisões em suas vidas e protestam publicamente de maneiras que não fazem muito sentido. Faz sentido para eles com base nas informações distorcidas e manipuladas que lhes foram dadas. E até certo ponto, isso acontece com todos nós. Todos somos vítimas em algum grau porque não nos permitem ver. Vemos visões distorcidas do que acontece na Ucrânia, de como está agora na fronteira do Texas, do que acontece socialmente. E tudo isso está dividindo. Está rompendo os laços sociais que mantêm nossas famílias unidas há gerações, que mantêm unidas nossas comunidades, nossas sociedades e, por fim, nossa nação. Então, nos tornamos uma nação profundamente dividida porque os laços sociais estão sendo rompidos. Através da desinformação, e muito disso, acredito, é intencional porque há um esforço para criar uma sociedade mais vulnerável. E isso tem implicações profundamente espirituais. Mas quando não temos esses laços sociais, somos suscetíveis e vulneráveis às ideias e às políticas de outros que querem nos conduzir em uma determinada direção. Neste momento, estamos sendo levados para a centralização, para o controle, para a perda de liberdades em toda a linha. E muito disso vem da ONU. Muito disso vem de outras organizações ligadas à ONU. Podemos fazer toda uma conversa sobre isso. E todo mundo sabe que eu não estou falando nada. Ninguém já sabe. A questão é que temos que lidar com isso. Isso é o que nos acontece todos os dias em nossas vidas. E o que encontrei na minha comunidade, por exemplo, vou pegar as atrocidades na Ucrânia e o que está acontecendo na Ucrânia. Porque os crimes de guerra estão acontecendo lá também. Ou os crimes de guerra que estão acontecendo no Oriente Médio, em Israel. O que ela faz, Julie, é desencadear algo profundo dentro de nós. E a gestão da informação desencadeia reações muito precisas, primárias. Instintos são acionados quando vemos mulheres e crianças abusadas e mortas.
Instintos primários são acionados quando vemos famílias desamparadas e idosos, e então queremos reagir. E o que está acontecendo, meus amigos, alguns deles que você tem nesse programa, os autores que as pessoas conhecem, não sabem o que fazer porque estão sentindo raiva. Estão sentindo ódio. Estão sentindo raiva. Eles querem vingança, em alguns casos, com base nas narrativas que estão sendo mostradas. Então, o que fazemos com isso? Como lidamos com isso de forma saudável? Onde eu encontrei, e é aqui que é uma conversa profundamente espiritual, é menos sobre como reagimos e mais sobre o que nos tornamos. Na presença dessa resposta, permitimos que o que vemos na mídia nos transforme em algo que nunca escolheríamos ser em 1 milhão de anos. Deixamos que a narrativa primorosamente aprimorada nos acione? Deixamos que isso nos reduza a esse patamar instintivo e primal, onde atacamos movidos por ódio, raiva e vingança? E temos que nos questionar, quando sentimos essas reações, que são reações humanas perfeitamente comuns, elas estão sendo arquitetadas. Quando as sentimos, precisamos ser sinceros conosco e dizer: essa informação está me transformando em alguém que não quero ser? Está me tornando? Porque não estamos bem quando passamos o dia carregando o ódio, a raiva e o sentimento de necessidade de vingança. Então, quando nos pegarmos nessas reações, precisamos nos perguntar: estamos reagindo a partir do amor, do que sabemos ser possível e verdadeiro em nossas vidas, ou estamos reagindo a partir do ódio ou do medo do que essa informação está desencadeando dentro de nós? E a resposta a essa pergunta nos leva aos próximos passos em termos do que precisamos fazer. Se a gente se vê sendo acionado pelo medo, de onde vem esse medo? Como algo do outro lado do mundo poderia incitar medo dentro da gente, nas nossas casas? O que é que está acendendo? Que medo nas nossas vidas nunca foi resolvido? Que trauma nunca foi resolvido? E não estou falando que é bom, ruim, certo ou errado. É aqui que a gente está agora no nosso mundo, porque tem tantos acontecimentos, tantas atrocidades que estão acontecendo. Quando a gente responder, vamos responder de forma saudável. Agora tem umas pessoas que eu tive, sabe, tem a discussão sobre o guerreiro interior. Sabe, você briga ou você dá a outra face? E para mim, acho que é menos sobre o que a gente faz de novo e mais sobre o que a gente se torna. Se a gente escolher lutar, seja lá o que isso signifique, se é uma luta física, ou se é uma briga de mídia social, se é um confronto verbal, seja lá o que for, isso vem do amor daqueles que estão atrás da gente, nossa família e nossos entes queridos? Ou vem do ódio daqueles que percebemos como nossos inimigos? Lutamos pelo amor do que sabemos que é possível ou pelo medo do que acontece se não o fizermos? E há muitas narrativas por aí sobre o medo, incitando o medo nas pessoas de que o que você está vendo acontecendo lá pode acontecer bem aqui. Então, é uma conversa importante. É difícil porque há tantas outras narrativas e tanta bagagem que vem com isso. Mas, por fim, profundamente vou pedir sua permissão. Eu tenho sua permissão para ir para o nível supremo, profundamente espiritual. Você está de acordo? Ah, estou esperando. Sim, por favor. Acho que tudo isso, embora seja atual em nossas vidas agora, na verdade faz parte de algo muito antigo e muito primordial que nos acompanha desde o início. É uma batalha entre o bem e o mal. Não do sentido religioso, mas vivemos em um mundo de polaridade e, em um mundo de polaridade, ambos devem estar presentes. A questão é com o que a gente se identifica e o que a gente escolhe para dominar o nosso mundo. E vocês estão vendo essa batalha se desenrolar na mídia, no entretenimento e na política. Vocês estão vendo isso se desenrolar de forma cinética naquilo que aconteceu naquele festival de música nova e além. Vocês estão vendo isso acontecer com o que está acontecendo na Ucrânia. Muita gente não sabe disso. Os Ikiriwa têm botas no chão. A gente está envolvido em guerras.
22 guerras no planeta agora. A maioria delas vocês nunca ouvem falar. A maioria delas vocês nunca ouvem uma palavra sobre. E todas elas estão carregando a mesma mensagem. Esses eventos, a Ucrânia e o que aconteceu no Oriente Médio, estão iluminando para nós em primeiro plano. E a gente tem que escolher, a gente tem que tomar uma posição. A gente se identifica com o mal ou a gente se identifica com o bem? E o que a gente permite? O que a gente normaliza na vida e aceita na nossa sociedade? E, de novo, é uma pergunta que a gente tem que responder juntos. Isso não pode ser feito por nós. Mas é difícil quando os eventos são usados como arma para nos dividir, em vez de unir em bondade, para que a gente possa trabalhar junto para criar um mundo melhor. Essa é uma possibilidade, mas não é o que está acontecendo agora, e há mais de nós do que deles. A gente nem falou quem são, mas tem mais de nós que escolhemos. E acho que é muito importante agora, Julie, porque acho que você tem um público muito sofisticado, e é por isso que eu realmente gosto de entrar com seu público, porque não precisamos começar do zero todas as vezes. Podemos presumir que certas coisas são conhecidas e aceitas. Uma delas é: acho que todos podemos concordar e presumir que há um mundo novo surgindo que ainda não está aqui. E o velho mundo com que crescemos ainda está lá, mas está se curvando e desabando porque é insustentável na sua forma atual. Então, esse mundo novo ainda não chegou porque ainda estamos construindo. Eu não conheço a todos na sua comunidade ou neste podcast, mas aposto que sei isso sobre todos. Imagino que quem assiste a isso não queira levar para esse novo mundo as mágoas do mundo que conhecemos como alicerce desse novo mundo para nossos filhos. Não queremos carregar o sofrimento que conhecemos nos séculos 19 e 20, o Holocausto e as atrocidades. Humanos contra humanos. Não queremos levar isso para o novo mundo, e cabe a nós nos curar agora mesmo. Se respondermos com ódio e raiva, não significa que não lutamos, mas lutamos por ódio e vingança, ou lutamos pelo amor do que sabemos ser possível em nossas vidas, o que queremos para nossos filhos. Isso se torna o ponto central, ou a pedra angular, ou a base desse novo mundo. Como nós, e não digo isso de uma maneira poliana, mas tipo como mergulhamos nessa resposta do amor, sabendo que é isso que está acontecendo, criando esse novo mundo, e também estando cientes de que estamos sendo alimentados com muito medo e muito, sabe como você disse, destinados a ser vulneráveis. E talvez eu comece por aí. Bem, eu acho, de novo, não acho que haja uma resposta única ou uma solução única. Acho que as respostas são muitas. No entanto, as pessoas estão se sentindo atraídas a responder. É essa a escolha delas? Acho que é aí que a espiritualidade entra. Estar consciente do que move essa resposta. Estou respondendo porque tenho medo do mundo se não fizer isso, ou do que vai acontecer comigo se eu não fizer isso. Ou, para ser bem sincera, quando aconteceu o dia 7 de outubro. Eu procurei a nossa comunidade espiritual e dava para ouvir uma mosca voar naquela sala, porque nossos líderes espirituais estavam ausentes em massa. Liguei para alguns de eles, conversei com eles e disse: onde estão vocês? A sua comunidade precisa de vocês para ajudá-los a navegar pelo que está acontecendo aqui. Alguns deles perceberam que seus ensinamentos são ensinamentos superficiais. Não que eles sejam ruins ou errados, são apenas superficiais. São momentos bons de espiritualidade e é fácil ser uma pessoa espiritual quando o mundo parece cor-de-rosa e arco-íris. Mas quando algo cruza seu caminho, se a sua prática espiritual não te serve, você deve perguntar por que isso é e o que posso fazer para abraçar uma espiritualidade mais profunda. E algumas pessoas que eu conheço estão lutando porque seus ensinamentos não estão servindo à sua comunidade diante do que estamos vendo acontecer no mundo. É uma conversa difícil, Julie. É muito sincera. É uma conversa muito sincera. Alguns professores espirituais disseram que simplesmente não conseguem ver. Eles disseram que não conseguem assistir isso. É muito difícil. Eu conversei com alguém que disse que ia simplesmente para a praia fazer sua yoga. Não consigo lidar com isso. E todos nós sentimos assim. Às vezes precisamos fazer uma pausa, mas somos abençoados por ter uma praia para ir para fazer nossa prática espiritual. E alguns de nossos irmãos e irmãs
estão apenas tentando passar o dia. E há muitas pessoas em nossa comunidade que têm medo de dizer qualquer coisa porque vão perder cliques no YouTube. Eles vão fazer as pessoas cancelarem a inscrição. Eles sabem que vão receber críticas e eles não querem essa crítica. Então eles simplesmente não estão dizendo nada. Todas essas são escolhas. Não estou falando sobre o certo, errado, bom ou ruim. O que estou dizendo é que somos uma família e estamos passando por algo e precisamos uns dos outros. E precisamos da orientação, ensinamentos e experiência uns dos outros. Não há uma resposta única. Acredito que existem muitas possibilidades porque todos nós aprendemos de forma diferente. Então acho que o que é realmente importante para mim, e é meu teste, porque estou ali com você e estou ali com nossa comunidade. Quando eu ouço algo ou vejo algo e alguém me diz, ou é em um vídeo que alguém me envia, ou algo assim, quando sinto aquela resposta visceral primitiva que me faz querer atacar, eu tenho que me perguntar, de onde vem isso? Em primeiro lugar. E todos nós temos um guerreiro interior e ele está lá por uma razão. Não penso que seja apenas uma questão de complacência. Não penso que seja apenas sobre virar a outra face. Às vezes, temos que agir. Quando falhamos em agir logo no início, quando os sinais de, neste caso, maldade são aparentes e nós normalizamos essa maldade, então ela se torna cada vez maior até o ponto em que temos que agir. Todos nós vimos isso na Segunda Guerra Mundial. Se não tivéssemos agido como aliados no Ocidente e deixado Hitler continuar suas conquistas, viveríamos num mundo muito diferente hoje. Então tivemos que agir. Então, de novo, não é que não precisemos agir, mas em nível espiritual, o que nos compele a agir? Passaremos por isso, e chegará o momento em que você e eu teremos essa conversa. Tudo isso já está no retrovisor. Tudo isso já aconteceu. A questão é, o que nos tornamos? Que tipo de pessoas nos tornamos quando isso acabar? E temos a oportunidade agora de ficarmos conscientes e fazer essa pergunta, conscientemente, cientes do que estamos fazendo. E conheço pessoas que estão reduzidas aos níveis mais primários e instintivos de vingança e ódio puros, e estão deixando que o ódio as consuma. Então, o ódio tem consequência química. Ele dispara os hormônios do estresse no corpo, altos níveis de cortisol, altos níveis de adrenalina que duram dias após dias, não apenas por um curto período de tempo. Torna-se o filtro, a lente por onde veem todos os acontecimentos da vida e todos os acontecimentos do mundo, e começam a agrupar categorias de pessoas, e esse ódio começa a definir outras categorias de pessoas que nada tem a ver com o que está acontecendo no Oriente Médio. Estou vendo isso acontecer agora mesmo. E este é um exercício espiritual. Nós nos permitimos sucumbir a isso? Ou podemos traçar uma linha e dizer, não toleraremos esse nível de maldade porque amamos o nosso mundo. Amamos os nossos filhos. Amamos o nosso futuro. E nos amamos o suficiente para traçar a linha e dizer, isso não pode ser tolerado. O que é preciso agora? O que é preciso fazer para deixar claro que esse mal não pode existir? Então, não sei se isso faz algum sentido. Está em jogo para mim também, sabe, por vários motivos. Eu deveria estar liderando um grupo em Israel em novembro. Isso aconteceu no dia 7 de outubro. E claro, eu sabia que não estaríamos lá em novembro. Mas todos os nossos guias palestinos, mandam mensagem. Eles estão com medo. Acreditam que todos estão bravos com eles e as pessoas não gostam deles. E querem apagá-los da face da terra. E meus amigos israelenses, eles não sabem. Eles disseram, não sabemos para onde isso vai, não sabemos o que fazer. Não somos nós. Não é isso que queremos, mas está acontecendo. E tem muita gente no mundo que quer algo além disso. Então acho que estamos todos sendo... Não creio que seja uma aprovação. Acho que é uma chance de demonstrar nosso domínio no mundo, daquilo que escolhemos e que afirmamos ser verdade em nossos corações. As pessoas ficam falando o tempo todo, você sabe, falando sobre o quanto são amorosas, espirituais e, você sabe, tudo o mais que são e provavelmente são. Agora, o mundo é trazido à nossa porta.
uma oportunidade para demonstrar o domínio do que afirmamos ser verdade. Como implementar isso? Como partir do amor e fazer algo que realmente criará um novo mundo que honre nossa família? E amor e alegria. Bem, agora isso vai para a questão mais profunda, essa batalha fundamental entre o bem e o mal. As pessoas muitas vezes pensam em uma batalha em termos de ganhar e perder. E se você pensar em uma batalha nesse nível, você é parte do problema. Porque a ideia de ganhar e perder é o que nos mantém presos na antiga armadilha dessa polaridade. Mais do que vencer, temos a oportunidade de triunfar, de transcender. Isso significa tornar-nos mais do que a batalha em si. Como fazer isso? Se a batalha entre o bem e o mal é para nos impedir de celebrar nossa humanidade, e em última análise é disso que se trata a batalha, então triunfamos fazendo exatamente isso, celebrando e vivendo a verdade profunda do que significa ser humano todos os dias de nossas vidas, vivendo a melhor versão de nós mesmos, amando sem medo das consequências desse amor, compartilhando sem medo nossa imaginação, nossa criatividade, a alegria que sabemos ser possível a partir das coisas que imaginamos e concretizamos e criamos nesta vida. Pode ser arte, pode ser música, pode ser comunidade, pode ser cultivar um jardim, pode ser criar a paz em uma comunidade, porque existem forças externas que estão pressionando justamente pelo contrário. Forças externas agora, politicamente, que estão nos empurrando para uma comunidade centralizada, em vez de uma comunidade localizada. Eles querem tudo centralizado, banco centralizado, querem centralização. Eles estão pressionando, estão desencorajando a vida rural porque não querem que as pessoas sejam autossuficientes. Eles querem pessoas nas chamadas cidades de 15 minutos. E existem algumas cidades modelo que foram construídas na Arábia Saudita agora. Elas são alguns dos primeiros lugares no meio do deserto e não são lugares que eu gostaria de viver, onde todo mundo vive da mesma forma e a inovação e a criatividade são desencorajadas. Todos dependem de uma autoridade centralizada para a alimentação, água, para a sua existência. Isso contraria a natureza humana, a soberania humana, a liberdade humana. E é aqui que essas ideias, há uma linha tênue entre as ideias delas e a implementação espiritual. E aí entra a política, Julie, porque eles estão criando as políticas e as leis que determinam como vivemos nossas vidas, ou quão limitadas e quanto nossas vidas são limitadas. Então, se você olhar bem, você nem precisa olhar para cada uma, basta olhar para os princípios que estão sendo propostos agora. Eles fomentam liberdade, soberania e criatividade, ou fomentam controle, retração e homogeneização, tudo sendo igual? E a resposta a essa pergunta para você, ou para quem quer que esteja perguntando, dirá para onde essas políticas estão indo. E elas estão sendo impulsionadas, em grande parte, por pessoas que nós nunca elegemos para nos representar. Pessoas não eleitas em organizações, a ONU é parte disso. Não a ONU toda. Há pessoas boas e políticas boas na ONU, mas há uma parte da ONU que não é como a ONU costumava ser. E eles estão a todo vapor à frente dos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 17 metas que querem cumprir em 6 anos, como no ano 2030. Só que os objetivos são lindos, Julie. Se você for ao site e ler as metas pelo valor de face, quem não gostaria dessas metas? Como na pobreza, na doença, no mundo. Quer dizer, quem não quer isso? Agora você leu as letras miúdas. Como eles alcançarão esses objetivos? É horrível. Não é o mundo em que eu quero viver. Parece um mundo de 1984. Um mundo onde tudo é digitalizado, tudo é controlado, as pessoas são digitalizadas. Perdemos a oportunidade de autoexpressão, criatividade, imaginação. Comprometemos muita da nossa soberania para alcançar esses objetivos. E muita gente nem sabe que isso está acontecendo com a gente. Muita gente nem sabe que essas coisas estão por aí.
Portanto, este é um exemplo de onde princípios profundamente espirituais estão sendo desafiados por políticas que determinam como vivemos e como nossos filhos vivem, nossa capacidade de compartilhar e incutir dentro de nossos filhos valores que apreciamos, mas esses valores não se encaixam nesta visão. Portanto, quando vivemos a melhor versão de nós mesmos, o que estamos fazendo é o que Buckminster Fuller disse tão lindamente antes de falecer no início da década de 80. Ele disse: "Você nunca vai mudar o mundo lutando contra as coisas de que não gosta." Ele disse: "Você quer um mundo novo." Ele disse: "Encontre uma nova maneira que torne a antiga obsoleta. As pessoas seguirão um novo caminho, e o antigo desmoronará. A nova maneira é viver a melhor versão de nós mesmos, a verdade profunda do que significa ser humano, e celebrar isso porque essas são as qualidades que estão sendo desafiadas, e algumas pessoas querem derrotá-las qualidades." Esta é outra conversa sobre o que é chamado de movimento transhumano. Trans significa além, o movimento para substituir nossa biologia com tecnologia que nos rouba da nossa humanidade. E tem lugar para o transhumanismo em nossas vidas. Tem tecnologia bonita, linda sendo desenvolvida. Por exemplo, está nos noticiários hoje, então dá para falar sobre isso. A FDA aprovou um chip de computador para ser colocado no cérebro humano que permite a gente se comunicar com o computador sem fio. Se comunicar com o teclado sem fio. A molecada fala: "Cara, isso é da hora. Posso fazer meus joguinhos sem fio. Posso fazer os jogos com a mente." O que tem de errado nisso? O outro lado, e aí se a gente está falando de chips de computador no cérebro, substâncias químicas no sangue, substituindo nosso sistema imunológico, sensores debaixo da pele, substituindo nossos sentidos, é que o jeito que o corpo humano é feito, Julie, é que a nossa singularidade, nossas habilidades começam a atrofiar quando não são usadas. Quando os neurônios são substituídos por chips de computador, quando um sistema imunológico quando os sentidos são substituídos por químicos, ou a lógica é substituída por IA, então nossas células, porque não há demanda para que sejam usadas, nosso corpo começa a dizer: "Ah, bem, talvez você não precise mais dessa função." E assim começa a atrofiar numa geração. Na próxima geração, que está só um bebê de distância, ela diz: "Ah, isso é algo que costumávamos fazer, mas não precisamos mais." E logo, as coisas, essas habilidades que a gente dava como certas, nós perdemos. E é assim que se perde uma espécie. É exatamente como você perde uma espécie. Sabe, o Ray Kurzweil é um autor visionário incrível. Ele é engenheiro. Ele é um engenheiro muito bom. Ele é diretor de tecnologias do Google, trabalhando com muita IA. E o que ele diz é que até o ano de 2035, que está dentro da maior parte das nossas vidas, ele disse: todos nós seremos uma espécie híbrida. Todos nós teremos tecnologia implantada de alguma forma, em algum grau, seja um chip de radiofrequência na sua mão, como estão fazendo na Noruega, ou é um chip de computador no cérebro, ou são substâncias químicas no sangue. Todos seremos uma espécie híbrida. Eu, particularmente, acho que isso está errado. E eu, pessoalmente, acredito que precisamos dizer aos nossos jovens que há algo tão raro, antigo, belo, precioso e sagrado sobre o corpo humano que vale a pena preservar. Nem sabemos totalmente o que significa ser humano, porque ainda estamos explorando as novas fronteiras da neurociência. Por exemplo, estamos no precipício de doar nossa humanidade antes mesmo de sabermos o que estamos dando. E tudo isso faz parte desse movimento de conformidade para que possamos cumprir essas metas de desenvolvimento para 2030. Então, eu não gosto de usar a palavra luta. Como você contrapõe isso? Você contrapõe isso celebrando sua humanidade. Por ter filhos. Dizem-nos agora que o ato de conceber uma criança é obsoleto. Estão dizendo porque ninguém sabe o que aquela criança será, você está se arriscando. Por que não fazê-lo no laboratório, onde você pode projetar a cor do cabelo, a cor dos olhos, o QI, músculos de contração rápida para o desempenho atlético?
E, portanto, este é um dos níveis em que eles estão realmente doutrinando os jovens a acreditar que isso é algo que a tecnologia triunfa sobre a intimidade humana. Tudo isso está em jogo para nós agora. Portanto, não se trata de fazer alguém errado, e eu nunca gostaria de fazer isso. Trata-se de uma consciência das pressões para nos conformarmos a um modo de pensar que nos rouba as coisas que mais prezamos, que é a humanidade e a própria vida. E a maneira que você contrapõe isso é viver sua melhor vida. Você vive o que quer que isso signifique até o fim. É diferente para todos, mas celebre nossa humanidade, nossa criatividade, nossa imaginação. Não tome essas coisas como garantidas. Aprenda coisas novas, crie coisas novas, imagine coisas novas e traga-as para o mundo sem medo, pois você ama o potencial que elas têm. E não se intimide com um sistema que agora está nos dizendo que não devemos fazer essas coisas. Como você honra o sagrado em você, em cada um de nós, a criatividade, os dons únicos, o fato de que não haverá outra expressão de você ou de mim, ou de qualquer um ouvindo novamente como você mesmo. Deixando vidas passadas de lado de jeito nenhum, você vai ser essa pessoa nunca mais, nunca mais. E eu realmente me identifico com a sua mensagem. Bem, estamos todos vendo isso. O mundo está mudando mais rápido do que poderíamos documentar nos livros didáticos ou na sala de aula. Não estamos condicionados a aceitar o grau de mudança que nos pedem. Podemos fazer isso. Podemos nos adaptar se soubermos como, mas nunca nos ensinaram a fazer isso. E em vez de olhar e falar sobre cada um, bom, ruim, certo ou errado, seja lá o que for, olhe para o quadro geral e faça a si mesmo a pergunta: são as políticas que me pedem para abraçar, ou as leis que me pedem para apoiar, ou a narrativa que está chegando a mim e à minha família e aos meus filhos, apoia a liberdade, a soberania, a criatividade, a imaginação, ou promove o poder centralizado, o controle e a perda de liberdade e contração da minha espiritualidade. E quando você mantém toda a conversa nesse padrão, não significa que você tem que agir sobre isso, mas te dá uma boa percepção. É uma ferramenta. Te dá uma percepção para saber para onde está o empurrão, para o que estamos sendo levados. E temos uma escolha, podemos escolher. E eu acho que nós, como uma espécie, merecemos ser preservados. Acho que as nossas liberdades e a nossa sociedade, vou fazer uma distinção. E é uma conversa inteira que poderíamos ter sobre a América. Eu acredito que a ideia da América é rara, preciosa e sagrada. E quando você entende a história de como o país foi fundado, o pensamento, de onde esse pensamento veio, a América recebeu algo que nenhuma outra nação jamais recebeu. E se a perdermos, nenhuma outra nação jamais dará ao seu povo as liberdades que nos são dadas. E já tive essa conversa com jovens do Canadá, Austrália, Europa, que dizem: qual é o grande problema com a América? Podemos fazer tudo o que vocês podem fazer. E a resposta é: sim, vocês podem, até que não possam mais, porque seu governo pode tirar essas coisas de vocês. O que diferencia a América é que nossos fundadores disseram: por virtude de estarmos vivos, respirando e andando nesta terra, existem qualidades que vêm com isso, que são imbuídas em virtude de nossa existência. O governo não nos deu essas qualidades, e isso significa que o governo nunca pode tirá-las de nós. A liberdade de expressão é uma delas. O direito de nos defendermos é outra. Então, há uma lista inteira delas. Então, a ideia da América, eu acho, vale muito a pena preservar. A implementação, como vemos hoje, está quebrada. É profundamente falha. E muita gente não consegue fazer a distinção entre esses dois. Eles querem jogar o bebê fora com a água do banho e começar tudo de novo. E eu vou te dizer, se um dia a gente abrir mão dessas liberdades, se um dia a gente fizer isso, nenhuma nação jamais vai dar ao seu povo as liberdades que foram dadas a nós, porque você não consegue controlar uma população com essas liberdades. Então, eu acho que a ideia da América vale muito a pena preservar, reconhecendo as falhas profundas,
e a natureza profundamente quebrada de como essas liberdades foram abusadas. Mas não são as liberdades, é a forma como elas foram implementadas. E eu acho que isso está para todos nós agora. E são conversas muito difíceis, decisões muito difíceis. Então você precisa ter um critério pelo qual você avalia tudo isso. E para mim, é aqui que eu me posiciono sobre isso. Não se trata de personalidades. Posso gostar maravilhosamente da personalidade das pessoas, ouvir suas palavras. Elas fomentam soberania, liberdade, imaginação, criatividade. Elas permitem que minha alma voe e cante, que eu seja a melhor versão de mim mesmo para celebrar minha humanidade. Ou estão contraindo, tirando isso, centralizando o poder e controle que as beneficiam, mas não me beneficiam? E isso nos diz o que precisamos saber. Isso era algo previsto anteriormente? Existem textos que você recomendaria ou diria, vá aqui para gostar? Eu descobri isso com o Tao Te Ching, mas onde podemos encontrar um pouco disto, direção e sustento espiritual para aqueles que buscam? Bem, essa é uma grande questão. Sim, acho que existem muitas respostas, porque cada pessoa aprende de maneira diferente. Depende do nível que você escolher para se envolver nos sistemas dos quais nossas vidas exigem que sejamos parte. Em que nível você escolhe se engajar? A espiritualidade profunda, quase todas as tradições indígenas nos dizem que lá é fundamental. Chamam isso de uma batalha entre o bem e o mal se desenrolando, onde o mal nem sempre aparece da forma que você esperaria que ele aparecesse. Pode aparecer como o roubo da soberania e liberdade, ou o desejo de refazer os nossos jovens, por exemplo, estão sendo informados nas escolas hoje que somos falhos por virtude de nossa existência, que a forma humana é falha em sua natureza, que entre nossas falhas, a emoção que ofusca nossa lógica é uma falha, mas a tecnologia pode remover essa emoção. Então, nossas decisões são melhores. Estamos sendo informados que o amor é uma falha por causa da paixão que as pessoas matarão em nome do amor. E estão dizendo que isso é uma falha. Estamos sendo informados que a concepção biológica dos bebês, o que falamos anteriormente, é uma falha humana porque é muito imprecisa. Temos tecnologia para corrigir isso. Então, nossos jovens estão sendo ensinados que são falhos em sua natureza, que toda a vida humana é falha e que precisamos de algo fora de nós mesmos para competir nos negócios e ter sucesso na vida. E isso é tecnologia. Então, os jovens que vêm aos nossos programas e são boas pessoas, eles acreditam que têm falhas como seres e adoram, Julie, eles adoram inteligência artificial, eles adoram computador. Então, deixe-me apenas dizer algo à nossa comunidade sobre isso, porque, como cientista, estou fascinado por isso. Quer dizer, cresci na alta tecnologia. Fui nos anos 80, estava trabalhando com defesa de guerra nas estrelas, SDI, os sistemas de computador mais avançados, sistemas a laser, sistemas de comunicação, sistemas de radar, e ainda não vi nenhuma tecnologia construída fora de nossos corpos que não imite o que já fazemos dentro de nossos corpos de alguma forma, incluindo a tecnologia de blockchain. Essa é a base para todas as criptomoedas que as crianças estão olhando. Essa tecnologia blockchain imita como o DNA armazena informações. Transparente, imutável, duradoura. Quer dizer, ela vai ficar lá. É permanente. Ou seja, a tecnologia blockchain realmente imita isso. Então, falo isso porque nossos jovens estão aprendendo que precisam de algo fora do corpo deles. Computadores são rápidos? Sim, com certeza. São eficientes? Claro. Eles fazem muitos cálculos de forma muito eficiente. Mas tem uma coisa que as pessoas não percebem. Um chip de computador é limitado em função pela física do material de que é feito. Por exemplo, se for um chip de computador de silício, a informação nunca vai conseguir passar de um átomo de silício para outro mais rápido que a física do silício permite e chega ao limite. É um limite ascendente. Ele atinge o limite máximo. Não consegue ir além dali. Qual é o limite de um neurônio humano? Qual é o limite de uma célula humana?
A resposta é: não sabemos. Porque toda vez que forçamos um neurônio até o que pensamos ser o limite aceito do passado, nos adaptamos. E agora, ultrapassamos esse limite para nos tornarmos algo diferente. O exemplo perfeito costumava ser quando os cientistas estudavam os estados cerebrais. 40 Hz, 40 ciclos por segundo era considerado o máximo. Eu tenho livros didáticos que mostram a frequência do cérebro humano, 40 Hz no máximo. Diziam que o cérebro humano nunca conseguiria processar mais rápido do que 40 ciclos por segundo. Então vieram os monges tibetanos e disseram: bem, se fizermos um certo tipo de meditação, podemos ultrapassar isso. E eles então aumentaram de 40, dobraram, foram para 80 ciclos por segundo. Os cientistas disseram: ok, estávamos errados, mas o cérebro humano nunca poderia processar mais rápido do que 80 ciclos por segundo. Tiveram que criar novos estados cerebrais, tiveram que criar o estado cerebral gama. Depois, tiveram que criar o estado cerebral hipergama, porque então foram para 80 ciclos por segundo, depois foram para 100 ciclos por segundo, e aí os cientistas disseram: bom, nunca vamos passar disso. E os monges e as freiras disseram: bom, a gente faz essa meditação tal, então foram para 200 ciclos por segundo. Mas não só isso, na outra ponta, tiveram que criar um novo, tiveram que criar o estado cerebral lambda na ponta superior, tiveram que criar o estado cerebral epsilon na ponta inferior, porque conseguiram desacelerar o cérebro para menos de um ciclo por segundo, 0,1 Hz, onde muitas pessoas iam achar que você não está mais vivo, mas a pessoa está bem viva nesse estado cerebral. E o que isso faz para mim, me faz pensar quanta gente já registrou um estado cerebral baixo e os médicos desistiram da pessoa quando, na verdade, podia ser, não estou falando em todos os casos, porque tem outros fatores atenuantes, mas podia ser um estado cerebral de cura profunda, em que a atividade é baixada a tal ponto que o cérebro entra num modo. Em outras palavras, a energia não vai para o cérebro. O cérebro enviando a energia para o resto do corpo, para a cura. Então é como no modo de espera, se você quiser pensar, ou quando o computador vai dormir, você fecha o Mac e ele vai dormir, conservando energia que está usando para outra coisa. Então o ponto disso é que não sabemos qual é o topo do desempenho humano, porque toda vez que pensamos que alcançamos, nós nos adaptamos e excedemos isso. E você não consegue fazer isso com tecnologia. Então nós estamos só começando a entender o que significa ser humano. E eu acho que nós devemos a nós mesmos abraçar nossa humanidade antes de entregarmos para a tecnologia, porque uma vez que ela se foi para sempre. E assim tudo isso é parte da mesma conversa. Há uma visão de mover o mundo numa direção específica, mas você e eu nunca fomos perguntados, nossa comunidade nunca foi perguntada. A única maneira de cumprir esses objetivos é com um nível de engenharia social que trai nossa verdadeira natureza, nossa soberania, nossa liberdade, imaginação, criatividade. Então agora o esforço para reduzir essas coisas e doutrinar jovens, eles não pensam mais de forma independente, eles têm que usar máquinas para fazer contas simples. Por exemplo, se você for a uma farmácia Walgreens e a eletricidade, os computadores estão fora do ar, eles não sabem como dar o troco, a menos que tenham aquele computador lá para dizer como fazer isso. Eles perderam essa capacidade. E tudo isso volta à maneira como pensamos e nos vemos. E mesmo que você não goste de todas as outras coisas que estamos falando, você diz: ah, isso é coisa de doido. A conclusão é que agora nos é dada a oportunidade de viver a verdade profunda do que significa ser humano, a melhor versão de nós mesmos. E celebrar isso, Julie. Julie, isso é para celebrar toda a imaginação, criatividade, inovação, liberdade, soberania, para celebrar essas coisas. E ao fazer isso, o que estamos fazendo é, na verdade, uma contramedida contra o movimento. Mas você nem precisa saber disso. Tudo o que você precisa fazer é viver a melhor versão de si mesmo com amor. E acho que é importante que todos nós saibamos disso. Pergunta rápida. Assim como você estava falando sobre a ideia do bem e do mal, muito do que é abordado aqui, nós falamos sobre ego versus vir do coração. E pode ser, estou pensando por esses, às vezes eu posso realmente ouvir perguntas que estão surgindo.
Para mim, há algo nisso que também tem esse aspecto nele também. Talvez você possa compartilhar sobre isso. Ego versus coração. Eu provavelmente vejo pessoalmente porque eu me fiz a mesma pergunta. Eu penso que o ego é a parte de nós que pode ser cooptada por forças do mal, mas o ego não é mal em si mesmo. Eu sei que tem muita gente que demoniza o ego. Quando eu penso em mal, o mal é antivida. E quando a gente vê atrocidades que humanos criam, assumindo que eles são humanos, criaram contra outros humanos. E isso acontece na guerra frequentemente. É um aspecto da guerra. A única maneira que um humano pode fazer as coisas com outro humano que a gente sabe que foram feitas, seja a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, ou estamos falando do Vietnã que estava acontecendo lá, ou estamos falando da Ucrânia, ou estamos falando de Israel, é desumanizar a outra pessoa, deixar de vê-la como uma vida humana. E isso é mal. O mal é antivida. Qualquer coisa que abafa ou rouba a vida de um ser vivente sufoca as liberdades e as criatividades. É assim que o mal se expressa em nossas vidas. E a decepção é uma grande parte disso. É muito fácil ser enganado na superfície por forças e indivíduos que sucumbem a essas forças, porque eles dizem uma coisa, ou são atraentes, ou têm uma boa personalidade. Mas então você olha o que eles fazem e como fazem. Você fala com as pessoas que convivem com eles no dia a dia, talvez com sua equipe, que os vê quando são desafiados e como respondem ao que a vida lhes traz. E é muito revelador em termos de... E vemos isso acontecer o tempo todo, porque eles não estão vivendo o que falam. E eu acho que o mal se apresenta de muitas maneiras. Mas nós somos, como cientista, o que posso dizer é que há muitos sistemas que nos dizem estamos vivendo o fim de um ciclo, um grande ciclo do tempo. Esse ciclo é um ciclo geológico, é um ciclo cosmológico. Existem eventos cosmológicos que estão desencadeando eventos em nosso planeta. Existem ciclos do campo magnético, há ciclos climáticos, há ciclos de conflito humano, há ciclos financeiros e econômicos. Todos eles estão convergindo agora. Portanto, não me surpreende ver que o mal e as forças do mal iriam levantar suas cabeças feias em uma última tentativa de realizar tanto quanto escolhessem realizar antes do fim do ciclo. Realizar o máximo de maldade, roubar a divindade humana. Divindade, não falamos sobre isso. Divindade é, se você observar a definição do que é divindade, você se surpreende. É simplesmente a nossa capacidade de transcender limitações percebidas. Essa é a definição de divindade. Transcender, não apenas sobreviver, mas se tornar mais do que foi percebido. Podem nem ser reais, mas são limitações percebidas. Então, divindade é o que já falamos, só não demos esse nome. É a melhor versão de nós mesmos. Quando transcendemos nossas limitações percebidas, estamos vivendo nossa verdadeira humanidade, certo? E o objetivo do mal sempre foi roubar essa divindade de nós, para que não vivamos todo o potencial de nossa humanidade, para que não expressemos nosso amor, nossa criatividade, nossa imaginação, nossa inovação. Por isso não me surpreendo que, à medida que fechamos este ciclo, e por definição, o final de um ciclo é o início do que vem em seguida. Ao nascermos um novo ciclo, veríamos a polaridade do mal dando um último suspiro, uma última postura para alcançar o objetivo de roubar o máximo de divindade possível. Isso não é científico. E como cientista, afirmo que quando me desvio da ciência, eu realmente me desvio da ciência. É a minha percepção ao passar tempo com culturas indígenas em todo o mundo. Este é o 42º ano que estou nesse trabalho agora, de uma forma ou de outra. Passei muito tempo com os monges e as freiras no Tibete, os sardos no Nepal, os corindaros que vemos em Yucatán e os xamãs no Peru e em todo o deserto do Sudoeste. Nos manuscritos do Mar Morto, eles realmente identificam o nosso tempo na história como um tempo de uma batalha entre os filhos das trevas
e os Filhos da Luz. E foi realmente o primeiro manuscrito do Mar Morto descoberto, a Guerra. É chamado de Pergaminho da Guerra, e é um pergaminho relativamente completo. Todo o tipo de profecias. Edgar Cayce falava sobre isso. Nostradamus falou sobre isso, esse momento da história. Dolores Cannon falou sobre esse momento da história. Crayon fala sobre esse momento da história, dependendo para onde você queira ir. Então, há muitos indícios de que este não é um momento comum na história. E é por isso que não me surpreendo que vejamos o mal vir à tona do jeito que acontece. E acho que temos que traçar uma linha e dizer: não toleramos isso em nossa sociedade. Agora, como combatemos isso? Não estou dizendo brigar, mas como isso é combatido, temos que determinar como sociedade, porque compartilhamos este mundo. Mas se aceitamos e normalizamos, e varremos para debaixo do tapete, e desconsideramos o que vemos acontecer, então nos desviamos e agora aceitamos isso em nossa sociedade. E agora, da próxima vez que o mal levantar sua cabeça feia, então não parecerá tão estranho porque já aceitamos esse nível dele em nossas vidas. É uma conversa inteira, talvez Greg and Julie parte 5 ou algo assim, não sei. É uma conversa profundamente espiritual e que mexe com muitas pessoas. E eu sei disso porque tem tantos valores pré-determinados que essa conversa esbarra diretamente. E eu abraço isso completamente e nunca tentaria convencer ou persuadir ninguém de nada. Se você está procurando uma razão para entender por que parece que o mundo está se desfazendo nas costuras, não é espontâneo. Há um impulso para nos empurrar para um jeito de viver, para um mundo que foi definido publicamente. Não é segredo. Vá ler o Grande Reset e verá exatamente como é esse mundo. E não é um mundo que me atrai ou que eu gostaria que as crianças desta geração tivessem que experimentar. Parece um mundo de ficção científica e ainda assim é um mundo que está sendo implementado. Se não soubermos o que está acontecendo, ele estará sendo implementado enquanto a gente conversa. Então, temos que reivindicar os valores que estimamos como base para saber como agir e, em seguida, implementar esses valores com amor em vez de ódio e medo. E acho que esse é o nosso projeto bem aqui. Eu só penso, meu Deus, o que está passando pela minha cabeça é que momento para escolher encarnar para todos nós. Pensei muito nisso. Como, uau, você realmente escolheu um momento muito profundo para estar aqui. E também, enquanto olhava a palavra mal, me lembrei, tenho certeza que você viu isso, que ao vivo é a grafia ao contrário. E parte do que ouço na mensagem é que o caminho para isso é viver em voz alta, viver plenamente expresso, viver em sua criatividade, em sua liberdade, em sua soberania. Conscientemente. Conscientemente. Com gentileza, com gentileza. Então, viver com uma consciência profunda de como suas escolhas influenciam e afetam outras pessoas. Quando você fala, qual é a intenção das palavras que está prestes a compartilhar? Elas são para empoderar outra pessoa ou para fazer você acertar em uma discussão? São para mostrar sua superioridade ou para promover uma apreciação mais profunda pela vida em outra pessoa? Quero dizer, essas são as coisas que são expressões de vida, amor e humanidade. Exatamente o oposto está acontecendo agora com a tecnologia. As pessoas disparam as palavras sem rosto por trás delas em um Twitter ou mensagem de texto que tem consequências profundamente dolorosas. E às vezes, a ponto de as pessoas tirarem suas vidas, as crianças tiram suas vidas com base nas opiniões que outras crianças compartilharam sem nunca ter o rosto presente. São apenas palavras na mensagem de texto. E nós sabemos disso, então acho que a gentileza é uma grande parte e a empatia pelo que isso significa para outra pessoa.